Estou aqui no centro de Katmandu. Mateus, lhe trarei uma palavra, em seguida iremos cear. Mas levou-me o Senhor esta manhã nessa ceia missionária. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18. Que o Espírito Santo nos instrumentalize esta manhã. Mateus, capítulo 28, verso 18. Disse ele: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Feche seus olhinhos, por favor, queridos. Meu Rei soberano, fiel e perfeito. Como é bom estar aqui nesta manhã, sentir o calor da tua presença, a alegria da tua igreja. Como é bom estar sujeito à sua vontade, submisso ao teu querer. E agora lhe peço, meu Rei, mais uma vez eu li a tua palavra, e tu bem me conheces e bem sabes o que sou e que tenho. Portanto, a única coisa que posso fazê-lo, Senhor, é falar a tua palavra. Mas o teu Espírito pode nos ensinar esta manhã. Então que enquanto eu falar, ele nos ensine, pois estamos prontos a ouvir a voz dele. Senhor, contempla cada coraçãozinho esta manhã, e que esses corações sejam, sim, impelidos a ouvir a tua palavra, e possamos agasalhá-la dentro de nós, e que ela faça efeito, cujo teu Espírito quer que o faça. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós somos cientes e sabedores de que, como ouvimos ontem do jovem pregador, pastor Jonathan, de que o mundo está em crise, assim como a nação brasileira vive em momentos de crise. E por conta dessas notícias de crise global e também nacional, é perceptível a preocupação de muitos líderes e muitas igrejas. E um fenômeno estranho tem acontecido no Brasil. Enquanto que as coisas se afunilam no mundo afora, como que o prenúncio da vinda de Jesus, enquanto que a Síria se dilui em uma guerra interna, enquanto que partes da Ásia sucumbem em meio às catástrofes, à fome por conta da seca, em outros lugares a destruição por conta das chuvas imensas, enquanto que parte da África se avoluma a quantidade de crianças morrendo por desnutrição, o avanço desenfreado de países na tentativa de encontrar refúgio nas nações vizinhas, como no Quênia, enquanto que a AIDS, em 2017, se tornou a ferramenta de morte mais letal, matou como nenhum outro ano antes, a AIDS matou na África o ano passado, onde o aumento de pessoas infectadas com o vírus HIV só
no centro africano, isto é, do meio da África para baixo, aumentou 37%. Isso significa que milhares e milhares de crianças estão nascendo infectadas com o vírus da AIDS. Nascem fadadas a morrer. Em meio a esse cenário global de desespero, de clamor, a igreja brasileira tem feito um esforço enorme para trazer seus missionários de volta e cortar investimentos naqueles que estão no campo. Quem tinha 5, trouxe 3, ficou 2. Quem tinha 10 mantidos, ficou com 3 e parou com 7. E essa resposta eu tenho recebido semana após semana, por insistir com igrejas brasileiras a não pararem, a não desistirem, a não jogarem a toalha, a continuarem crendo, a pararem a construção que seja, mas não parar com missões, a parar as festas que seja, mas não parar com missões, a parar as viagens que seja, mas não parar com missões. E não obstante a esses pedidos, as respostas, em sua grande maioria, têm sido negativas. Sabe? Ao invés de buscar cada vez mais fazer, estão buscando cada vez menos fazer. Ao invés de pensar cada vez mais nos perdidos, estão pensando cada vez mais em si mesmo, em seus confortos, em suas tranquilidades. Pastores que estão deixando de investir em missões, como ouvi semana passada. Eu preciso fazer um investimento, um investimento financeiro, uma poupança, que eu não sei o que vai ser desse Brasil amanhã. Então corta-se missões e investe no banco, em ações. E eu tenho me humilhado, literalmente, sabe, implorado, como um mendigo em porta de igreja. Não por mim, porque eu sei o que o missionário que está no campo sozinho passa e espera, sabe? Então eu não tenho vergonha de ir para um pastor e ajoelhar aos pés dele e dizer: ajude mais um mês, acolha mais um. Mas os ouvidos estão se tapando cada vez mais. Isso é tão difícil. E em meio a tudo isso, quando tento convencer as pessoas de que isso é importante, de que você não pode parar, de que a gente não gasta um centavo do dinheiro de missões em projetos sociais aqui no Brasil, ou em construções, ou em veículos. Não, senhores. Mesmo mostrando tudo isso, me fazem algumas perguntas. Costumeiramente me dizem: pastor, para que essa correria? Para que essa loucura toda, homem? Para que essa preocupação? Outro dia um disse: por que esse desespero, rapaz? Essas perguntas que eles fazem, outros têm vontade de fazer. E ela pode ser respondida através de 3 respostas. E olhando para o texto que Jesus nos deu esta manhã, ele traz-me como que a base para essas respostas e aquilo que está dentro de mim. E a primeira resposta também pode ser interpretada como que inicialmente uma pergunta: o que é que me impele? O que é que me empurra? Como eu nunca expliquei isso a vocês, eu vou fazê-lo. Talvez eu nunca precisei explicar, porque a igreja aqui já me conhece um pouco. Mas vale a pena citar. O que é que nos empurra? O que é que me impele? O que é que me levanta pela manhã? O que é que me faz ser desesperado? O que é que me faz correr tanto?
O que é que me faz insistir, humilhar, apertar, ter sempre o mesmo discurso, sabe? E para entender isso, é necessário voltar a entender o Evangelho, entender a importância do Evangelho. A gente canta o Evangelho todos os dias. Acabamos de cantar uma canção para o Senhor nos usar-nos como farol em noite escura, como ponte entre as águas, sabe? Nos colocamos em canções muitas vezes nas mãos dele, mas nem sempre entendemos o que estamos falando, ou entendemos aquilo que estamos nos oferecendo. Às vezes não entendemos nem o Evangelho, porque se de fato e verdade entendêssemos o que é o Evangelho, também sentiríamos a mesma coisa, seríamos impelidos do mesmo jeito. Para que entendamos o Evangelho, basta olhar o contexto desde os dias do primeiro casal. É óbvio que todos conhecem a história de Adão e Eva, não precisa contar. Mas desde a queda, a humanidade emergiu nesse distanciamento, nessa escuridão tão grande. E a gente está aprendendo isso nos dias de quarta-feira, quando estamos trabalhando, nós vivemos o reino. E Adão era possuidor, obviamente, da presença de Jesus, de Deus dentro dele. Uma conexão perfeita entre ele e o Pai era propiciada através do Espírito Santo. E havia, portanto, uma terra cheia de paz. Mas desde a escolha, essa ruptura aconteceu. A humanidade se desconectou do Senhor e a cada século desconecta-se mais ainda. E perceba que desde que o homem foi formado, desde Adão, e isso não foi retirado do homem de maneira alguma, Deus manteve, Ele segurou, Ele preservou. Desde o Adão, o homem possui dentro dele a certeza evidente de que existe um ser superior, de que existe um Deus. Todo ser humano sabe. Todo ser humano nasce com um conteúdo de lei divina dentro dele. Todo ser humano nasce com a consciência conectada com as leis de Deus dentro deles. E quando o homem foi expulso do jardim, perdeu a conexão, e toda a humanidade após ele, essas leis não foram retiradas. Essa consciência de Deus não foi tirada. Esse entendimento de que a alma precisa crer em alguma coisa também não foi tirado. E é notável que quanto mais a humanidade cresceu, mais ela se distanciou e mais ela se perdeu. E a gente chega ao entendimento de que o mundo sem Jesus está completamente perdido. E não há meio termo. Não há salvação sem Jesus. E a máxima do Evangelho é essa: não há outro meio. Não tem obras boas que levem a Deus. Não tem religiões boas que levem a Deus. Não tem gente boa que encontre Deus. O único jeito de as pessoas serem salvas e escaparem da perdição eterna é Jesus. E não há um lugar intermediário. Não há um limbo onde as pessoas que não conhecem Jesus ou nunca ouviram dele são lançadas para passar um período de purificação e vão subindo de grau em grau até se tornarem aptos para entrar no reino. Não há, queridos. Alguns chamam de purgatório, seja lá o que for. Não há isso. O único jeito de as pessoas serem salvas é Jesus. Então a máxima do Evangelho, que nunca pode ser esquecida, é que sem Jesus o mundo está perdido. Por favor, se isso é uma máxima, ela tem que ser impregnada dentro de nós. Então diga para quem está pertinho de você, diga: o mundo sem Jesus está completamente perdido. Outra vez, repita outra vez.
Vire para outras pessoas, se comunique com outros irmãos e diga para ele: entenda, o mundo está perdido sem Jesus. É uma verdade. Se você for na carta do apóstolo Paulo, eu peço-lhe que você venha, por favor, aos Romanos, no capítulo 2, veja o que Paulo diz. Precisamos compreender o Evangelho para que possamos fazê-lo uma verdade. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 2 e o verso 11 e diz: pois para Deus não há acepção de pessoas. Todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. O que Paulo diz é que desde que o homem nasceu, há dentro dele a consciência de certo ou errado, o entendimento divino de que há um ser superior no qual todos haveremos de prestar contas. Não há uma só pessoa que Deus não tenha colocado essa evidência dentro deles. Não há. E o apóstolo Paulo diz que mesmo tendo essa evidência clara, esse fundamento claro, no mesmo livro de Romanos, no capítulo 3, e o verso 10, ele diz, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Veneno de víbora está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos olhos. O verso 23 diz que todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Portanto, não há outro meio. Todos têm dentro deles uma consciência plena de que há um Deus que há de prestar contas. Todo ser humano. E o que aconteceu então? E onde a gente entra? Bem, se todos nasceram com essa lei, por que não servem? Se todos têm essa consciência ativa, por que então não há temor de Deus? Por que continuam pecando? Por que não o buscam de verdade? Paulo também responde. E ele responde isso em 2 Coríntios, no capítulo 4 e o verso 4. E você pode ver aí. E ele diz que o Deus desse século, a saber, Satanás, o príncipe das trevas, ele cegou o entendimento das pessoas. Ele cegou de tal maneira, de forma que elas não consigam entender, compreender a luz do Evangelho. Ele escureceu o entendimento deles. Então a ação do diabo prende as nações, prende os gentios no mundo da escuridão, da ignorância. É por isso que ele também diz em 2 Coríntios capítulo 10,
dos versos 4 em diante, que a igreja não pode militar no mundo com as armas físicas, que não militamos uns contra os outros, que não podemos ter guerrilhas uns contra os outros, que a nossa verdadeira batalha não é contra as pessoas, mas são contra aqueles que dominam a mentalidade das pessoas. Ele diz que as nossas lutas, batalhas, devem ser militadas com armas que não são carnais, mas são espirituais, e são poderosas em Deus, para destruir sofismas, as mentiras do diabo, os enganos do diabo. Quando os irmãos aqui, nós fomos juntos à Índia, podemos andar em lugares onde o semblante das pessoas mostra os grilhões, onde o ar, embora esteja sol, o dia parece noite. Milhões e milhões e milhões, com as mentes enganadas, obscurecidas, escurecidas pela ação do diabo. Dentro deles há uma consciência de que há um Deus, mas o diabo disse: esse aqui é o Deus. É nisso que você tem que crer. E quando a pessoa tenta se libertar, ele entra com as suas falas, com os seus sofismas, com as suas vendas, com as suas práticas. E ele usa até igrejas para distanciar as pessoas do eterno. E agora, nós precisamos nos levantar para destruir o levante contra o conhecimento de Deus. E a nossa batalha é sempre pedir que o Espírito Santo leve o entendimento das pessoas cativos ao Cristo, para que não fiquem sujeitos à escuridão do diabo. Aí você olha para as nações, para os povos, para os países, para os estados, para as cidades, para a nossa cidade, e você percebe o mesmo dilema acontecendo, o mesmo problema acontecendo. E precisamos ter a consciência plena. E o problema maior, na minha fraca visão de entendimento, é que ano a ano temos perdido essa concepção de que o mundo sem Jesus está completamente perdido. Paulo escreve no capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 21, ele diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, a saber, Jesus Cristo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos. Eu vou repetir esse versículo. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para, por favor, para e sobre, e ele disse de maneira clara, todos os que creem, não há distinção. Ele está dizendo: se vocês, igreja, não entender isso e não viver isso, o mundo está perdido. O mundo está condenado. Agora mesmo, o inferno está recebendo milhares de pessoas. Estatísticas globais de
instituições muito sérias como a World Vision apontam que por minuto, 8 pessoas são mortas nos países inalcançados sem Jesus, por minuto. Sabe? E o que faremos nós? O que podemos fazer? Então, quando me perguntam o que te empurra, eu sempre respondo: o clamor dos perdidos. Eu os ouço, eu sinto os seus gemidos, eu sinto a dor de Deus por ver filhos dele. E alguém pode dizer: não, pastor, não são filhos dele. Os filhos são somente aqueles que creram em Jesus e foram adotados. Você tem razão biblicamente. Mas Deus me disse: saíram de dentro de mim. É parte minha que está se perdendo. Aí perguntam-nos: por que então Deus não muda tudo isso? Destrói o diabo e abre as portas para que todos conheçam a Cristo. Primeira razão que ele não faz isso: ele deu a terra aos homens. Ele deu a terra aos homens. E os homens deram a terra ao diabo. Segunda razão, ele colocou uma escolha aos homens. E os homens escolheram o diabo. Terceira razão, ele é a ética de amor puro. E se ele destruir o diabo, ele se iguala ao diabo. Quarta razão, ele propiciou o meio para que o homem pudesse se libertar através do amor, enviando Jesus como sacrifício vicário pelo pecado. Quarta razão, ele levantou a igreja resgatada por Jesus e disse: igreja, eu coloquei o meu amor dentro de vocês, amem os perdidos como eu amei vocês. Então, ele espera que façamos algo. Ele espera que a gente, no mínimo, entenda o Evangelho. E compreenda que o ID não é um conselho, uma opção. Não é um pedido. Mas ele disse: eu tenho mandado. É uma ordem. O que me faz levantar pela manhã e vir para cá às 4, chorar por gente que eu nunca vi, é porque tem um mandado. É porque alguém pode ser salvo. Essa cidade tem 200.000 pessoas para serem ganhas para Jesus. 200.000 pessoas, queridos. Por que a gente não se importa? Por quê? Por que a gente só se importa nos cultos? Por que durante a semana a gente perde essa sensação? Por quê? Será que elas não vão para o inferno? Será que por serem brasileiras está tudo bem? E o Evangelho continua sendo o Evangelho, continua dizendo: sem Jesus as pessoas estão perdidas. E
perdidas, querido. Você tem que ter essa consciência. É seu irmão, é seu pai, é sua mãe, é seu filho. Sem Jesus eles estão perdidos. Eles não vão ao céu porque você é crente. Por favor, entenda isso. Ninguém será salvo porque o pai é crente, porque a mãe é crente, porque a família tem um crente. Não é assim. Entenda isso. Estão perdidos. Subiremos ao céu, mas com a triste certeza de que ocultamos muitas coisas aos perdidos, e inclusive alguns dos conhecidos foram para o inferno. É isso que me impele, é isso que me faz levantar, correr, desesperar, me humilhar. O que me motiva é a paixão que sinto por essas pessoas, que não é minha, é do Espírito Santo. Essa semana eu conversava com um irmão aqui, ele dizia: pastor, como é isso? Ele sentiu o que o senhor sente pelos perdidos. Eu digo: filho, não é eu que sinto coisa alguma, é o Espírito Santo que me faz sentir, então ele pode fazer você sentir o mesmo. Eu sou um pobre mortal como qualquer um, mas eu decidi deixá-lo viver aqui dentro. E se você não quiser que ele partilhe a dor dele com você, ele não vai partilhar, irmão. Ele nunca vai te obrigar a nada. E ele há de perguntar de todos aqueles dons e talentos que ele colocou nas mãos das boas novas. E o que haveremos de responder? O que lhe daremos pelo benefício de nossa salvação? As pessoas estão perdidas. O que eu preciso de ajuda. Eu quero ganhar essa cidade, mas eu preciso de ajuda. Eu quero ganhar almas, mas eu preciso de ajuda. Eu quero ganhar as nações, mas eu preciso de ajuda. Tudo que eu tenho pedido ao Senhor, queridos, manhã após manhã, dia após dia, é me dar almas. Almas. Eu só quero almas. Eu não quero bens, eu não quero dinheiro, eu não quero nada disso, eu só quero almas. Pouco me importa bens, pouco me importa as coisas dessa vida, eu só quero almas, sabe? Eu quero chegar no céu, eu quero abraçar um africano e dizer: oh, que bom que você está aqui, ele poder me abraçar e o Senhor dizer: você ganhou ele, bem-vindo. Eu quero poder chegar lá e abraçar um indiano, e eu os amo, a ponto de assistir os filmes horrorosos deles só para ficar vendo os rostos deles. Porque eu quero vê-los lá em cima, eu quero sentar ao lado deles com Jesus. Sabe, o meu desejo não é ver o Abraão, não é ver o Moisés, o meu desejo é ver um indiano, um nepalês, um africano na mesa com Jesus, irmão. Às vezes eu digo para o Senhor: tira isso de dentro de mim. Tira esse negócio de dentro de mim. Eu quero ficar livre como os outros ficam. Então ele me pergunta: e me deixarás só com essa dor? Então isso me motiva, me faz correr, me faz amar, me faz gemer, faz eu deixar minha família, colocá-los às vezes e até em algumas situações, porque eu preciso ganhar almas, queridos. Eu prefiro morrer agora, se for para viver sem ganhar almas. Tenho dito isso constantemente ao Senhor, Ele sabe disso. Precisamos viver
para ganhar. É por isso que esse tema diz: missões. Você não pode parar. Não faça como os outros. Não pare por causa das notícias. Não pare por conta das acusações, ou dos problemas, ou das inquisições. Não pare. Jesus disse: ide pelas nações. Faça discípulos de todas as nações. Talvez alguém diga: pastor, são 206 nações. Loucura pensar. Bem, Ele está falando como a igreja. E Ele tem colocado em nosso coração algumas nações. Então Ele está nos dando essas nações. Sabe, eu não sei de onde vem, mas eu acordo pelas manhãs pensando no Paquistão. Eu vou dormir com eles na minha cabeça. Tem alguém me esperando lá, irmão, precisando de ajuda. Não posso parar. Não dá para parar. Eu compartilho isso com você, para que você também não pare, para que não jogue a toalha, para que não desista, para que se levante, pegue na mão do seu irmão e diga: vamos, vamos. Eu não faço missões e não quero conduzir essa igreja a fazer missões para aparecer, para ter um holofote, para ter coisas, para ser conhecidos nacionalmente. Ao contrário, eu só quero ver os olhinhos de gente de todas as nações cheios de água por encontrarem e ouvirem esse lindo nome, Jesus. É só isso que eu quero, sabe? Esse nome tem o poder de mudar cidades inteiras. É por isso que o diabo cega o entendimento das pessoas, para que esse conhecimento de Deus, essa lei, não os leve as pessoas a buscá-lo. É aí que a gente entra. Nós temos que levar o evangelho que liberta a essas pessoas. O evangelho em si, só o evangelho em si, tem o poder para libertar as pessoas dessa opressão. Deus há de pedir contas para muitos daqueles que receberam dele o legado, a palavra, como Israel recebeu a palavra. Paulo diz isso no capítulo 3, verso 1, capítulo 2, verso 1 e o capítulo 3, verso 1. Receberam a palavra, mas não a guardaram e não levaram a palavra às nações. Pois Deus disse a Israel: vocês serão meu povo, sacerdócio real, nação santa, meu povo escolhido, para que o mundo possa ver Deus através de Israel. E eles desprezaram a palavra. Aí vem Jesus e levanta a igreja e diz para a igreja: vocês serão meu povo, meu sacerdócio real, minha nação escolhida. Vão às nações, mostrem-me para as nações. Por que não vamos? Porque os programas é mais importante. Por quê? Porque o sucesso pessoal é mais importante. Porque estar financeiramente bem, aprazível para os outros olhar o que temos é mais importante. Por quê? Jesus trocou tudo que ele tinha
por nós. Ele não pediu-nos nada disso. Ele só pediu que a gente não esqueça dos perdidos. Ele não pediu para a gente largar tudo, perecer tudo e fazer como ele fez. Ele pediu-nos apenas para não abandonar os perdidos, para amar os perdidos e fazer com que eles conheçam a luz do Evangelho. É isso que me leva, é isso que deve nos conduzir, é isso que não nos faz parar, é isso que me faz acreditar que um e outro está sendo salvo. E eu vou dizer para vocês, uma alma é uma alma que saiu do inferno. Há poucos dias, dia 24 passado, tivemos uma cruzada em Deodápolis. Trabalhamos o dia inteiro debaixo de um sol ardente. Procuramos as igrejas da cidade e oferecemos tudo. E o meu pedido é: divulguem esses folhetos para que almas venham. Então as igrejas brigaram entre si na organização. E 2 igrejas estavam lá para receber a gente. Tinha 10 visitantes, 10 pessoas não crentes. Os presenteamos com livros. 9 aceitaram Jesus. E se as igrejas tivessem entendido? E se os pastores tivessem entendido? Se tivesse lá 500 pessoas não crentes? A gente só tem que entender o Evangelho, irmão. Se não fizermos, eles vão para o inferno. Sabe? Eles vão para o inferno. Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda a tirá-los lá. Esteja em pé. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Se você puder fechar os seus olhinhos e chorar por um perdido. Ou encontrar um nome, a sombra ou alguém desconhecido e chorar por ele. Ai, Senhor querido. Ai, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah. Ah, Senhor. As pessoas estão na escuridão ainda, Pai. Usa-nos como um farol, Senhor. Usa-nos como pontes sobre esses abismos. Desperta-nos, Senhor.
Chacoalha no Senhor e acorda no Senhor. Não é por religião, Senhor. Então nos ajude. Tire as divisões de dentro de nós, Senhor. Tire os sofismas cristãos de dentro de nós, Senhor. Quebre as barreiras. Porque tenho consciência, Senhor, de que esta visão não é minha, é tua. Mas eu não poderei fazer nada sem a tua igreja, Senhor. Oh, Senhor, eu tenho te pedido almas todos os dias. Tenho te pedido isso no secreto tantas vezes. Ajude-me, Senhor, a ter pessoas que compartilhem o mesmo sentimento. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Oh, ajuda-nos, Senhor. Ore e clame. Se coloque na brecha. Diga a Ele o que você está disposto a viver, fazer. Há um chamado esta manhã. Se agora você está sentindo esse chamado, essa dor, eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui diante desse altar e dizer: Senhor, ainda dá tempo. Eu quero ser usado por Ti. Sopra-me, Senhor, Eu te convido, o altar está te esperando. Talvez você pensou em parar e disse: eu vou parar. O Espírito Santo está te convidando ao altar para você reativar e não parar, para você voltar e não desistir, para você continuar e avançar. Só Ti, então Venha, usa-me, saia do seu lugar, venha. Senhor, Venha chorar por perdidos, venha. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Se ache só Ti, então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo.
nós oramos outra vez, Paizinho. Aqui na frente tem muitas pessoas, Paizinho. Elas também sentem o que tu sente. Eles também querem, Senhor, servir-te com integralidade. Elas também querem que suas vidas sejam relevantes na vida de outros, Pai. Então vem, Espírito Santo, dentro e sobre essas pessoas e os impele, e os motiva, e os conduz, e os empurra. Que eles sejam instrumentos, Senhor, pelos perdidos. Que eles sejam usados, Senhor, para alcançar os perdidos da forma que o Senhor quiser. Usa-nos, Senhor. Usa a igreja Boas Novas. Usa essa igreja, Senhor, para alcançar as nações como me prometeste. Usa as pessoas que estão aqui, Senhor, para que eles alcancem as nações. Oh, Espírito Santo, partilha com a tua igreja a tua dor, partilha. Mostra para eles o teu coração, Senhor. Eles entenderão, eles saberão o que tu sente pelos perdidos, eles saberão. Mostra a tua dor, Senhor. Nos leva a mais profundo disso. Nos leva, Senhor, a viver os seus projetos. Eu te suplico isso agora. Em nome de Jesus eu te suplico isso agora. Oh, você que está aqui à frente, e você que está aí na igreja, procure o seu cônjuge, seu amigo, seu irmão, seu filho, a sua filha, um abraço apertado, bem apertado, e diga para ele: me ajude a fazer algo. Procure seus familiares, procure seus filhos, procure seus pais, procure seu marido, seus amigos. Chora no ombro deles, abraça eles e diga: me ajude a fazer algo, me ajuda. Me ajuda a fazer algo, me ajuda. Aí na igreja, abrace o seu cônjuge, seu filho, sua filha, abrace um ao outro. Diga para essa pessoa: me ajuda a fazer algo.